Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos no 17º dia na busca por uma sabedoria incomum vinda do Senhor para a nossa vida. E assim como a palavra do Senhor diz, eu vou ler para você em Mateus 5,15 que está escrito: igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos que estão na casa. Essa foi um versículo que o Senhor colocou no meu coração, sabe por quê? Porque a sabedoria que Ele está colocando dentro de você tem que iluminar toda a sua casa. Essa sabedoria que o Senhor está colocando dentro de você tem que iluminar todos que estão à sua volta, todos aqueles que o Senhor enviar a você para buscar um conselho e todos aqueles que o Senhor te enviar para aconselhar. Ela precisa ser manifesta, ela precisa ser praticada. Não é só encher e ficar dentro de você e ficar como se fosse uma alma gorda. Não, você precisa praticar esta sabedoria. E aí vem a prova prática do Senhor. Aí vem a aula prática do Senhor na sua vida. Então não reclame dos desafios, não reclame de alguma situação que vier até você para resolver. Diga: Senhor, eu estou buscando no Senhor sabedoria, me ajude a resolver, me ajude a colocar em prática. Lembrando que Salomão, quando recebeu da parte de Deus uma sabedoria sobrenatural, veio o que para Salomão? Um problema para ele resolver, uma questão de vida ou morte. Duas mães que diziam ser mãe de um bebê, e aí Salomão toma uma atitude de sabedoria e diz: eu vou partir esse bebê, metade para uma e metade para outra. É justo, porque a gente não sabe quem está falando a verdade, mas aí ele provou o coração, e é isso que nós vamos ler aqui também. Interessante isso. Salomão ali provou o coração da verdadeira mãe, porque uma verdadeira mãe abre mão de algo para manter a vida do seu filho. Não é assim com você? Não é assim que você que ama, seja um avô, uma avó, um pai, uma mãe, um tio, e você abre mão de algumas coisas para beneficiar aquela pessoa que você ama. E aí Salomão provou a verdadeira mãe, e a mãe disse: não, pode entregar para ela, porque é melhor meu filho vivo do que morto. E aí Salomão entrega, porque essa é a verdadeira mãe. Salomão provou o coração. E interessante que nós vamos ver aqui no capítulo 17 também que o Senhor prova o nosso coração. Mas vamos lá, vamos começar com o versículo número 1. Deus já começou a falar aqui desde o início. E parabéns para você que está firme, parabéns para você que está curtindo, comentando, se inscrevendo. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Você já começou tendo uma atitude de sabedoria, se inscrevendo neste canal, compartilhando, enviando mensagem, que o Senhor recompense, porque a sabedoria recompensa as pessoas. A palavra do Senhor diz que ela dá honra, dá ouro, dá prata, dá favor, e que você receba um favor do Senhor neste dia. Tem algo que você precisa que seja liberado para você, que está lá engavetado, que pessoas que estão com o coração endurecido e não libera, trava a sua vida, que tem pessoas que assim, são bloqueadoras na vida dos outros. Elas podem fazer o bem e não faz. E em nome de Jesus, você que está aqui promovendo o reino de Deus, me ajudando a se inscrever, me ajudando a compartilhar, curtindo, eu profetizo na sua vida hoje que você vai encontrar o favor do Senhor. Até o final dessa semana, o favor do Senhor esteja sobre a sua vida, pelo bem que você tem feito. Pelo bem que você tem feito para este canal, que é o canal de Deus. É um canal de bênçãos do Senhor. Porque eu estou aqui obedecendo um ID do Senhor, uma ordenança.
Amém? Então vamos lá, capítulo 17 de Provérbios, versículo 1, que diz assim: melhor é um pedaço de pão seco. Quem gosta de comer um pão seco, né? Mas olha só o que a sabedoria está nos ensinando. É melhor você comer um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Sabe o que a sabedoria está me ensinando? Não adianta ter fartura, não adianta ter um banquete se nessa mesa tem contendas, tem brigas. É melhor você comer um pãozinho, um pão seco, um pãozinho com manteiga, um cafezinho, traduzindo por um meu mineirês, e ter paz. Porque a paz é um fruto. É o fruto do Espírito Santo, e ali você está em comunhão, aí você não só alimenta o seu corpo, mas você sai com o espírito alimentado, aquela paz flui, e aí todo mundo fica em comunhão, porque é isso que o Senhor gosta, de comunhão. Então, o que Provérbios capítulo 17, versículo 1 está me ensinando? Fuja de lugares que tem briga, que tem contenda, que tem discórdia, prefira lugar de paz. Se é um lugar simples, mas tem paz, prefira lugares de paz. Então é isso. Grandes ensinamentos nós vamos ter hoje. Já começamos. Versículo 2, que diz assim: o servo sábio dominará sobre o filho. Olha que interessante, vamos lá. Vamos meditar. Meditar é imaginar a palavra de Deus. É você ficar imaginando a cena. Isso é meditar. Ler é somente ler. O servo dominará. Mas meditar não. Meditar é você ficar imaginando essa cena. Olha só. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa. Ou seja, quem é maior dentro de uma casa? Um servo ou um filho? O filho, ele é o herdeiro, ele é maior na casa. Mas aqui está dizendo que o servo vai dominar sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança com um dos irmãos. Olha só, participará da herança como um dos irmãos. Isso aqui me ensina também que eu posso ser filho de Deus, porém ter conduta vergonhosa também. Quantos que a gente vê que processam a mesma fé que a nossa, se diz irmãos na fé, mas tem conduta vergonhosa. Aí um servo lá fora se torna o quê? Se torna participante da herança com um dos irmãos. E quem é um dos nossos irmãos? Jesus, nosso irmão maior. E olha só a explicação que eu tenho para você sobre isso. O servo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha. Esse versículo nos ensina que a sabedoria, a fidelidade e a prudência pode elevar uma pessoa além do que sua posição social ou familiar indicaria. Pode elevar um servo, pode fazer ele participante da herança dos outros irmãos. Mesmo sendo servo, se alguém for sábio, olha que lindo e profunda essa palavra. Mesmo sendo servo, se alguém for sábio, a necessidade da sabedoria e confiável. Aí me faz lembrar daquela palavra dos 10 talentos, a parábola. Servo bom e fiel. Meu Deus do céu, eu tô achando que Deus está querendo que um dia eu traga essa palavra aqui, porque eu sempre cito ela, porque ela sempre vem à minha mente. Porque alguém for sábio e confiável, e o Senhor daquela terra chamava, quando ele ia receber os seus talentos de volta, ele falava, servo bom e fiel, porque foste fiel. Olha só. Aí o que acontece? Quem é sábio e confiável poderá alcançar honra, responsabilidade maiores. Voltando para a parábola dos talentos, o que o Senhor da terra faz?
pega o talento do que tinha 1 e dá para o que tinha 5. Poderá alcançar honra e responsabilidade maior. Ele passou a administrar maiores talentos do que um filho que age de forma vergonhosa ou irresponsável. Então, o que isso me faz pensar? Que eu preciso analisar a minha conduta como filha de Deus e também filha aqui na terra. Qual a minha atitude em relação ao meu pai e à minha mãe? Eu tenho que ser confiável, eu tenho que ser um filho responsável, eu tenho que ser um filho prudente. Assim também com o Senhor, que nós o chamamos de nosso Pai Celestial. Então é isso, e o Senhor vai trazer a honra, o Senhor vai te trazer mais responsabilidades, mas recompensa também. Então, olha que interessante, um servo que está agindo melhor do que o filho. A prudência vale mais que a posição. Um é filho, mas o outro é prudente. Me lembra também o filho pródigo, né? A história do filho pródigo, que ele age com insensatez, com tolice, deixa a casa do pai, pede herança antes, porque imagina, o pai estava vivo e ele pedindo a sua herança. É como se ele dissesse: pai, eu não importo com o Senhor, com a sua vida, me dá minha herança, me dá a minha parte. Imagina você requerer a herança dos seus pais ainda vivos, isso é uma ofensa. E depois ele vai, gasta tudo com as meretrizes, gasta todo o seu dinheiro. E aí quando ele está comendo, desejando a comida dos porcos, ele fala: os servos do meu pai, eles são bem tratados. Olha isso, o que o Senhor traz à minha mente. Os servos do meu pai são bem tratados, eu vou voltar. Eu vou voltar. Por quê? Porque os servos são responsáveis, são prudentes. E aí ele volta e o pai o regenera. Mas isso aí é uma pregação para outra hora. Então vamos lá. Prudência vale mais que posição. Deus valoriza o caráter. E também vem as consequências da atitude. Então, essa palavra me ensina muito. Medita hoje. Provérbios capítulo 17, versículo 2. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa. Amém? Vamos para o versículo 3 que diz: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O crisol é para a prata. O que é o crisol, Graciela? Crisol é um recipiente resistente ao calor. É usado para refinar a prata. Vamos lá para o forno? O forno é usado para purificar o ouro. E como que o Senhor vai fazer com o meu coração? Porque aqui está dizendo, mas o Senhor prova o coração. O Senhor está comparando a prata e o ouro, a forma que ele refina, a forma que nós usamos para refinar a prata e o ouro. E como que o Senhor vai refinar o meu coração? Bom, de forma semelhante, Deus prova os corações. Ele examina, ele testa, ele purifica o nosso interior, revelando o que está em oculto aos olhos humanos. As provações podem ser o fogo. Está passando por alguma provação, meu irmão, minha irmã? Você está passando por uma provação? Sabe o que Deus está fazendo com você? Ele está refinando, ele está revelando, tirando as impurezas, tirando o que não presta, o que não tem nada de proveito, só para deixar o que é bom em você. Então não reclame dessa provação. Pede ao Senhor graça para passar por isso, pede ao Senhor sabedoria para passar por isso, porque Ele está purificando o seu coração, está refinando o seu coração para tirar todas as impurezas que vieram do passado, que vieram de palavras que te magoaram, que vieram de situações que você viveu, que impregnou no seu coração, porém impede você de viver a bênção do Senhor, impede você de viver uma vida completa, uma vida de satisfação, uma vida de prosperidade, porque ainda tem umas arestas do passado, tem os machucados do passado, dos abandonos, da rejeição,
das tristezas que você viveu, que só você sabe. Você lembra quando lemos no capítulo 16 e no 15, que fala que a dor ela não é visível, só sabe quem sente o coração oprimido? É isso. Sabe aquela dor que você tem, que você nem compartilha? Pois é, deixa Deus refinar. Deixa Deus provar o seu coração e tirar tudo isso e deixar só o que é bom. Sabe por quê? Porque já tem a bênção preparada para a sua vida. Eu tenho uma notícia para você no dia de hoje e eu tenho uma notícia para mim mesma, porque eu tenho que profetizar na minha vida também. Há uma bênção preparada para todos nós. Costumamos dizer, Deus vai preparar. Deus vai preparar, não, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, Deus já preparou. Sabe por que eu digo? Leia Apocalipse. João teve a visão da Nova Jerusalém. João já teve a visão do fim. Aí, o que acontece então, Graciela? O que eu aprendo? Que o fim já está preparado. Aí você acha que Deus está preparando a sua bênção? Não, Deus já preparou. Deus está preparando você para ocupar este lugar. Deus está preparando você para a bênção. Deus está preparando e moldando você para chegar onde Ele quer, neste lugar de governo, neste lugar de responsabilidade que a gente está vendo aqui, neste lugar que Ele tem para que você seja um líder, seja uma líder. Em nome de Jesus, creia nisso e peça ao Senhor, Senhor, me dê graças para ser provado, porque aprovado serei aprovado. E quem quer ser aprovado por Deus? Escreva aqui, eu quero ser aprovada pelo Senhor. Não tinha coisa melhor do que você passava todo ano estudando. Quando chegava no final do ano, nosso tempo escolar, estava lá seu nome da lista de aprovação. E que felicidade, que alegria. E o que acontece? O que acontecia? Outras pessoas do seu lado chorando, dizendo, tentando ir à secretaria para tentar resolver aquilo que não tinha mais como resolver. Em um ano, ela não deu conta? Como que ela queria resolver em um dia? E estava você feliz, porque você tinha sido aprovado e você ia para a próxima série. A próxima série ia trazer mais responsabilidades. Mas você sabia que você estava crescendo. É isso na nossa vida. É assim que o Senhor trata conosco. Ele está te provando para te aprovar. Você vai ser elevado, porque nós aprendemos aqui que a pessoa que recebe a responsabilidade, que é sábio, o Senhor o eleva. E aí vai vir novas provações e você vai tendo graça. Pede o Senhor graça. Hoje nós vamos orar pedindo graça ao Senhor para que a gente passe por todos esses desafios que o Senhor está colocando, para que possamos ser aprovados, purificados, treinados pelo Senhor. Amém? Eu creio. E creia também. Vamos pedir hoje, a oração será por graça, para vencermos tudo isso. Então vamos lá, versículo 6 que diz assim: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos e os pais são o orgulho dos seus filhos. Vamos lá. Eu quero começar a falar de trás para frente nesse versículo. Eu quero começar do fim, que diz: e os pais são o orgulho dos seus filhos. São mesmo. Eu tenho o maior orgulho do meu pai. Eu tenho o maior orgulho da minha mãe, dessa mulher extraordinária que viveu nessa terra, que hoje está lá com o Senhor a minha espera futuramente. Mas meus pais são o meu orgulho. São. E o seu pai e a sua mãe te enche de orgulho? Seu coração se enche quando você vai falar do seu pai, da sua mãe? Se manda essa mensagem para eles. Fala, olha, pai, mãe, eu amo você. Tá aqui essa mensagem. Diga o quanto você o ama. Manda de presente para o seu pai, para a sua mãe no dia de hoje. E se você ainda não ama seu pai, sua mãe por completo, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus para colocar esse amor. Porque tem hora que algumas pessoas carregam mágoas do passado. Não são todos pais, todas mães que são bons pais, mas você vai olhar na história deles, eles também passaram por problemas,
né, dificuldades em suas criações, e aí eles não souberam amar, eles não souberam cuidar. Então, por isso que o Senhor diz, honrai, mesmo assim, honra seu pai e sua mãe, ore por eles, que abençoe a vida deles, que o Senhor derrame graça sobre eles. E agora vamos para o início do versículo que diz, os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, são sim, os netos são a alegria da casa dos avós, os netos têm direito mais do que os próprios filhos, os netos fazem com os avós o que a gente não podia fazer com nossos pais, não é verdade? É assim, eles são coroa para a cabeça dos seus avós. E se você é avô, se você é avó, escreva aqui, eu amo os meus netos, escreva aqui, eles são a coroa para a minha cabeça. E é isso, Deus, Ele é maravilhoso, Deus ama a família, né? Ele dá gerações e gerações, imagina, por isso que nós vamos viver a eternidade com Ele. Quando formos partir para o céu, quando vivemos, nós vamos viver eternamente. O Senhor ama a família e quer todos os seus filhos ali perto dele. Seremos uma grande família. Eu imagino que no céu vai existir uma mesa gigante, porque o Senhor Jesus, quando veio a esta terra, ele gostava de estar em comunhão com as pessoas. Não era assim que ele falava? Eu vou comer em tua casa, eu vou repousar em tua casa. E Jesus amava a comunhão. Imagino eu que lá no céu haverá uma mesa gigante, seremos uma grande e maravilhosa família do Senhor. Por isso o diabo impede que pessoas vão ao céu. Por isso que o diabo quer impedir isso e quer impedir a felicidade de uma família. Não vamos deixar, vamos resgatar o quanto mais pessoas para o Senhor, para crescer essa família, não é assim aqui na terra? Nossos filhos vão casar, vão ter seus maridos, suas esposas, vão ter filhos e filhos, a família vai crescendo. O diabo não quer ver isso, nem aqui na terra e nem lá no céu. Mas nós vamos resgatar os filhos de Deus que estão perdidos. Então, compartilhe essa mensagem com quem você acha que precisa ouvir e voltar para o Senhor. Amém? Seja um mensageiro desse canal, encaminhe essa mensagem, se inscreva, vamos lá. Então é isso. Vamos para o versículo 8, que diz assim, o suborno é recurso fascinante para aquele que oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. É a famosa propina. Quem aí não viu há um tempo atrás muito sobre isso? Pessoas que cresceram na vida, se tornaram muito ricas, só que a gente descobriu que por trás havia esse suborno, havia essas propinas para que chegasse a lugares, para que chegasse a topos maiores. E aqui está dizendo que o suborno é um recurso fascinante. Por quê? Porque ele abre portas que normalmente essa pessoa, para passar por essa porta, ou é com Deus, com certeza, e com a sua capacidade. Mas aí não, ela quer encurtar o caminho, ela quer ir pelo atalho. O que ela usa? O suborno, ela usa a propina. Isso não agrada o Senhor. Aí é o que nós vimos no Provérbios 16 ontem, que fala que essas riquezas têm um prazo de validade, não dura muito não. Mas a do Senhor é durável, fica para os filhos dos seus filhos. Olha só. Então é isso. Vamos para o versículo 9 que diz assim: aquele que cobre uma ofensa promove o amor, mas quem lança em rosto separa bons amigos. Sabe aquele negócio de que eu devolvo na mesma moeda, eu não levo desaforo para casa? Comigo é assim, bateu, levou. Aqui está dizendo o quê? Aquele que cobre uma ofensa. Se a pessoa te ofendeu, talvez ela teve um mau dia, está sendo influenciada por outras questões e até malignas, para que você e ela rompa essa amizade, não leve essa ofensa. Aqui está falando, não cobre ela, não deixe que ela entre no seu coração, não cobre a ofensa, não guarde ela, deixa para lá, entrega na mão do Senhor. E aqui está falando, quem lança em rosto separa bons amigos. Quem lança em rosto separa bons amigos. Aqui, na verdade, está falando assim, quem cobre uma ofensa promove o amor. Você cobriu, você deixou para lá.
É isso que está dizendo em Provérbios. Você deixou para lá essa ofensa. Ah, ela teve um mau dia, ela está sendo influenciada. Quando a gente percebe que o maligno está influenciando aquela pessoa a ser agressiva, e aí você deixa para lá, você cobre ela. Não vou levar esse desafio, vou deixar, não vou guardar isso no meu coração. Mas quem lança na cara, sabe? Separa bons amigos. Então, releve no dia de hoje. Releve essa pessoa que ama você, mas disse uma palavra na hora errada, da forma errada e do tom errado. Porque nós aprendemos que até o tom da palavra pode causar discórdia, separação, divisão entre amigos. Então, pense bem e não leva para o seu coração. Vamos para o versículo 10 que diz: a repreensão faz marcas mais profundas no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. A repreensão. Quem aqui já ouviu uma palavra de repreensão? Claro que muitas das vezes não é o que a gente quer ouvir, mas é o que nós precisamos ouvir naquele momento. E aí você fica pensando, repensando, e às vezes você perde até o sono, porque aquela palavra entrou bem forte dentro do seu coração e você sabia que precisava ouvir. E você fica meditando naquela palavra e você age diferente a partir daquele momento, daquele conselho, daquela repreensão. Aqui está dizendo que ela deixa marcas mais profundas no homem de entendimento. Se isso aconteceu com você, é porque você é uma pessoa de entendimento. Você recebeu bem essa repreensão. E aqui está falando do que? 100 açoites no tolo. Você pode bater no tolo 100 vezes, que nada vai lhe causar dano, não vai doer, não vai acontecer nada. Porque para nós, para os sábios, ser repreendido tem um peso grande. A gente sabe que dói, mas a gente sabe que precisava ouvir, era necessário. Vamos para o versículo 12, que diz: melhor é encontrar uma ursa do qual roubaram filhotes do que um tolo em sua sensatez. Por que será que é melhor encontrar uma ursa que roubaram os seus filhotes do que um tolo em sua insensatez? Vamos lá. O insensato, o tolo, imprudente, rebelde, a sabedoria de Deus, ele pode causar mais dano do que uma fera enfurecida. Pensa bem. Você tem andado com pessoas assim? Ela pode causar mais dano na sua vida. E não só na sua vida, na sua família, do que uma fera, do que uma ursa do qual roubaram filhotes. Você já viu vídeos de animais que, no caso, a ursa ou uma vaca ou qualquer outro animal é arrancado dos seus filhotes, ela vem bravo para defender? Aqui está falando que pior é você estar com um insensato. Olha só a gravidade que ele pode trazer para a sua vida. Eu já analisei companhias assim, pessoas insensatas. E aqui está falando, evita o convívio com insensatos. É uma questão de sabedoria e preservação. Mais ainda, preservação da sua vida. Eu já estive com pessoas nessa situação e eu vi. O Senhor me deu esse discernimento, por isso é necessário você pedir discernimento ao Senhor. Onde eu vi que a minha família estava em risco. Por quê? Porque essa pessoa era muito agressiva, ela era muito nervosa e ela costumava falar palavras que ofendiam pessoas que estavam ao lado, pessoas que estavam próximas. E aí, o que acontece? Você não conhece o coração de outras pessoas. Se você recebeu uma ofensa, pode ser que você guarde ali, você chora, você fica triste e você deixa pra lá. Tem pessoas não. Tem pessoas que reagem a uma ofensa. Nós estamos falando de corações e a palavra do Senhor diz que só Deus conhece o coração do ser humano. Então, o que eu concluí? Que aquela pessoa estaria colocando a minha família em risco. E eu pensei, será que vale a pena? Será que vale a pena manter essa amizade? E aí eu fiz uma oração que muitas das vezes a gente não quer, mas é necessário.
Eu disse, Senhor, essa pessoa eu estou vendo que não agrada o Senhor e está pondo a minha família em risco. Eu compreendo que não é a tua vontade. Fala comigo se não é. E também, se não for, afasta essa pessoa de mim, afasta essa pessoa da minha família. Não deu outra. Não conseguimos mais nos relacionar. E hoje essa pessoa foi para a esquerda e nós somos para a direita. E aí que acontece a segunda oração. Você vai dizer, Senhor, me dê os seus amigos, me apresente os seus amigos. E aí vem o Senhor e te apresenta os amigos dele. E aquelas pessoas que te traziam confusão, que você sai com a mente até perturbada, porque pessoas insensatas são assim, fala coisas que não deve, faz provocações de pessoas, falam mal de pessoas, você sai de uma conversa, você sai até sobrecarregado. E aí quando o Senhor me deu os amigos dele, aí os amigos do Senhor é ao contrário disso, você tem paz, você tem comunhão, você tem alegria quando você encontra com eles. Então é isso. Peça ao Senhor para te desviar de pessoas insensatas. Está dizendo aqui que é pior que uma fera. Ela traz danos pior do que uma fera. Aí você pensa, a ursa ela é capaz de quê? Ela é capaz de matar a ursa é capaz de matar. Vá mexer no filhote de uma ursa, que com uma pata ela arranca o crânio de uma pessoa. Então está dizendo que andar com insensato é pior que se meter com uma ursa. Provérbios está nos ensinando hoje a analisar nossas companhias. Então, peça a Deus que apresente os amigos dele a você. Então, vamos para o 13, que diz assim: quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. Graciela, tem gente que retribui o bem com o mal? Tem. Se Provérbios está dizendo que tem, se Provérbios foi escrito há não sei quantos mil anos atrás, está dizendo que tem pessoas que retribuem o bem com o mal, nos dias de hoje também tem. E aí você entende que o mal não sai da casa dessas pessoas. Sempre está acontecendo coisas erradas, né? Sempre está tendo prejuízo, sempre está tendo confusões na casa dessa pessoa, porque você faz o bem para ela e ela vem e difama você. Você faz o bem para ela, aí você fica sabendo que ela está te desejando mal. Você faz o bem para ela e ela está fazendo planos contra a sua vida, contra a sua família. Você faz o bem para ela e ela tenta fazer com que as pessoas à sua volta fiquem contra você. Isso aqui é retribuir o bem com o mal. Fuja dessas pessoas e mais ainda, se é você que pratica isso, fuja disso. Isso não agrada ao Senhor. Para que o mal saia da sua casa, deixe de praticar. Porque isso aqui, não agrada a Deus, pagar o bem com o mal. Vamos para o 14, que diz assim: começar uma discussão é abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja contenda. Sabe o que o provérbio está me ensinando? Que vai sim surgir contenda se você não resolver essa questão. Houve um mal entendido, houve um disse que me disse, falaram, colocaram o seu nome. Tenta resolver em paz com esta pessoa. Por quê? Porque vai começar uma confusão caso não resolva. E aqui está falando, começar a discussão, é como abrir uma brecha no dique, é como você abrir uma água e ela vai jorrando e você não consegue fechar, você não consegue parar. Então, resolva essa questão antes que surja a contenda. E a contenda surgindo a divisão. Divisão é separação. Separação é um para o lado, outro para o outro. E aquilo que tinha harmonia, tinha paz, tinha alegria, deixa de existir e pode existir até amargura. Quantas pessoas estão amarguradas por causa de discussões do passado? Não é verdade? Então, resolva essa questão. Vamos para o 15, que diz assim: absolver o ímpio e condenar os justos
são coisas que o Senhor odeia. Então, essas pessoas que estão cometendo injustiça, o Senhor está vendo. Aqui, ó, está absorvendo o ímpio e está condenando o justo. Ei, a justiça de Deus virá sobre a sua vida. Não há nada que passa despercebido diante dos olhos do Senhor. Tem pessoas aí que estão hoje em situações de condenação, pessoas justas, e os ímpios sendo absolvidos. Mas Deus está vendo tudo isso, não é verdade? Deus não concorda com isso e a justiça dele virá. O 16 diz: de que serve o dinheiro na mão do tolo? De nada. Do mesmo jeito que veio, vai embora o dinheiro, não adianta. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Olha só que a palavra está nos ensinando, o que aprendemos também lá atrás. Porque a sabedoria vai nos ensinar a ter e a permanecer ricos. A sabedoria vai me ensinar a adquirir riqueza, adquirir dinheiro e a administrar e não perder. Então não adianta nada na mão de um tolo. Então pense bem a quem você tem deixado os seus recursos também. Se for na mão de um tolo, está dizendo aqui de que nada serve. De nada serve. Por quê? Porque ele não tem sabedoria. Pense bem em quem você está confiando as suas finanças, confiando a sua família, confiando os seus relacionamentos. Por quê? Porque na mão de um tolo de nada serve. Vamos para o 17, que diz assim: o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Quem aqui ganhou um irmão na adversidade? Eu já ganhei vários irmãos na adversidade. Eu costumo pensar que é uma gratidão vitalícia. Você tem aquela gratidão até a eternidade por essas pessoas, porque na adversidade elas estavam do seu lado, elas estavam enxugando a sua lágrima, elas estavam falando que a Bíblia, praticando o que a Bíblia ensina: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Veio na minha mente aqui pessoas que estiveram comigo nos piores momentos da minha vida e ganhamos uns irmãos, eles são os irmãos para nós. E é na adversidade que essas pessoas são reveladas. E o cuidado de Deus também. E que Deus abençoe eles em nome de Jesus. Vamos para o 18, que diz: o homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete e se torna fiador do seu próximo. O homem sem juízo, com um aperto de mão. Aqui está falando de um tempo que um aperto de mão era um contrato. Hoje em dia a pessoa assina contrato e não honra com o que foi escrito, com o que foi assinado. Mas vamos lá. O homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete. Por quê? Porque não pensou nas consequências, não pensou no que poderia acontecer, não foi prudente. E aí ele se torna fiador. E se tornando fiador, ele se torna escravo também, porque ele entra em dívidas e dívidas faz com que a pessoa seja escrava dela. Cuidado, antes de entrar em qualquer negócio, de dar sua palavra para garantir uma pessoa, pense bem, pergunte a Deus se é isso mesmo que você deve fazer. Quantas pessoas dizem assim: ai, pode vender para fulano, eu garanto, ele vai pagar. Se tornou fiador. E aí, quando aquela pessoa vem até você, que fez a venda, porque você disse, venda porque fulano é de confiança, e ele vem até você para cobrar, e aí você não gosta, você fala: não foi eu que comprei. Mas aqui, ó, olha o que o provérbio está dizendo: o homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete e se torna fiador. Você foi fiador, você disse: pode vender, porque eu te garanto, ele vai te pagar. E aí você deu o seu nome, você colocou na mesa de uma negociação a sua honra ali. E aí essa pessoa não paga, e aí você vai ficar difamado, porque as pessoas vão perder a confiança em você e vão começar a falar: aí fulano indicou essa pessoa e a pessoa fez isso e isso comigo. Então pense bem, não age por impulso. Provérbios nos ensina isso. Pense bem, seja prudente aonde está pisando, aprendemos isso, seja cauteloso. Não seja impulsivo. Ai, pode fazer.
é fulano. Não, tem pessoas que ela é uma boa pessoa, mas não para negócios. Então analisa tudo. É onde você está adquirindo sabedoria. E aí você vai analisar a situação e vai falar, olha, eu conheço fulano, eu gosto de fulano, eu amo fulano, mas eu não entro nessa questão de negociação. Se você quiser, você faz diretamente com ele. Eu não vou dar o meu nome, não vou ser avalista, não vou ser fiador disso. Tá bom? Olha só que sabedoria. Amém? Deus está falando com alguém aí. Vamos para o 21, que diz assim: o filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato, nem o pai, nem a mãe, nem os irmãos. Sabe por quê? Porque o filho tolo só dá tristeza para a família. Cada dia mais um problema. Quando bate a porta, outro problema. Campainha, outro problema. Mensagem, um problema. Ei, filho insensato, se aprume, se conserte, deixa que Deus alinhe o seu coração, deixa que Deus alinhe o seu caráter, filho imprudente, filho tolo, porque você está trazendo tristeza para o seu pai, para sua mãe, quem deveria amar, quem você deveria se alegrar, você está causando tristeza. Olha só o que Provérbios está dizendo. Não faça um pai chorar, não faça uma mãe chorar. Isso tem muito peso para Deus. São eles que te deram a vida, que te geraram. Você tem que trazer alegria para eles. Se não está conseguindo, peça o Espírito Santo para te ajudar. Porque o Espírito Santo inspirou pessoas a escrever. Quer dizer que o Espírito Santo está aí, pronto para te ensinar o que ele mesmo está dizendo na palavra do Senhor. Se necessário for, o Senhor vai trocar até o seu coração de pedra e pôr um coração de carne. E assim diz a palavra do Senhor. Tirarei esse coração de pedra e darei um coração de carne, temente, obediente ao Senhor. Olha, pede o Senhor para trocar seu coração, até a sua mente também, porque o coração é a mente. Vamos para o 23, que diz assim: o ímpio aceita as escondidas do suborno para desviar o curso da justiça. Olha a justiça sendo comprada, mas você percebe que tudo isso, a injustiça praticada, tem um prazo de validade, porque Deus, ele não vai aceitar injustiça por muito tempo, não. A justiça de Deus virá. Se você está sofrendo alguma injustiça, vamos orar hoje também por injustiça. O Senhor está colocando isso no meu coração. Vamos lá. Nós vamos orar por graça, para pedir ao Senhor para sermos provados e aprovados, e por injustiças, porque nós estamos vendo muito que Provérbios está falando aqui de injustiça. Então o ímpio aceita escondido o suborno para desviar o curso da justiça. Em nome do Senhor Jesus, tudo aqui que está sendo tramado por trás, porque suborno é tudo feito às escondidas, não é verdade? Propina, suborno, o nome que você quiser dar, é tudo feito à escondida. E o Senhor virá, e vai trazer o oculto, e vai revelar, e vai fazer a justiça dele. Então nós vamos clamar a justiça de Deus neste dia. Vamos para o 26, que diz assim: não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Não é bom castigar o inocente. De novo de justiça. Olha só. Você vai castigar o inocente? Você vai punir o inocente? Não faça isso. Não cometa essa injustiça. Nem açoitar quem merece ser honrado. Me vem à mente, sabe quem? Mardoqueu e Amã. Pois Amã queria matar Mardoqueu, quem merecia honra, aquele que salvou o rei Xerxes. Mas Mardoqueu preparou uma forca às escondidas, lá na casa dele, de 20 metros de altura, para enforcar Mardoqueu. Mas Mardoqueu merecia ser honrado. E por que, Graciela? Vale Esther, porque Mardoqueu livrou o rei da morte. Descobriu a trama ali na porta do palácio, contou a Esther, Esther contou ao rei e salvou a vida do rei. Mas Amã estava preparando a forca. E o que aconteceu? A justiça. O que aconteceu? O que vai acontecer na sua vida, a justiça de Deus. Quem foi enforcado? Amã e toda a sua família, mulheres e filhos. Então é isso, não castiga o inocente, não açoite quem merece honra, dê honra a quem mereça honra.
Amém? 28 para fechar o dia de hoje. Que dia maravilhoso. Até o insensato passará por sábio. O insensato passará por sábio? Como isso é possível, Graciela? Se ficar quieto, se contiver a língua, parece ter a que tem discernimento. Olha o poder da língua. Olha o poder da língua. O poder da língua faz com que o insensato se torne até sábio se ele ficar quietinho, se ele não falar nada. Porque geralmente o insensato, o tolo fala bobeira, se antecipa, fala qualquer coisa, lança palavras ao vento. Mas aqui está falando, se ele ficar quieto, se ele se conter, ele vai passar por sábio. Muitas das vezes seremos sábios no silêncio. Olha Deus falando com alguém aí. Não entra nessa discussão, não. Não entra nessa confusão, não. Não entra nessa contenda, não. Fica em silêncio. E aí, fulano, qual a sua opinião de tudo isso? Eu prefiro ficar quieto. Olha só que a palavra está nos ensinando. Eu prefiro ficar quieto, prefiro não opinar. E aí as pessoas vão dizer, nossa, como ela está sábia. E é isso, seu silêncio será uma forma de sabedoria também. Então não entre em confusão, não entre em contenda, não entre em diz que me disse. Fica na sua, fica com o Espírito de Deus na paz. Fica com o Espírito de Deus na mansidão, na paciência e deixe que essas pessoas resolvam essas pendências. Não se meta nisso. Deus está falando com alguém aí. Não se meta nisso. Fica em silêncio porque você é sábio. Amém? Vamos dar graças ao Senhor pelo dia de hoje e vamos orar por graça, porque graça é o favor de Deus para a gente vencer, e por injustiças. Deus fará justiça mediante as injustiças do qual você está sofrendo ou alguém da sua família, porque muitos aqui representam alguém. E eu vou representar alguém também nessa hora. Eu vou representar você que está sofrendo injustiça. Deus vai fazer justiça na sua vida e você vai compartilhar essa mensagem. Seja justo. Deus está te abençoando. Deus está trazendo graça à sua vida, seu espírito está sendo fortalecido, está te gerando uma alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a sua força. Vamos lá, declara isso agora. A alegria do Senhor é a minha força. Você vai ser fortalecido agora para vencer tudo isso e passar por essas injustiças no qual Deus fará a justiça dele. Deus vai bater o martelo. Ele é o juiz maior da Suprema Corte Celestial. Para pensar. Da Suprema Corte Celestial. Tudo aqui embaixo não é nada diante dos olhos do Senhor e diante da palavra dele. Amém? Vamos orar? Pai, nosso Deus, nosso juiz justo e fiel, Pai da eternidade, apresentamos nossas causas diante do Senhor no dia de hoje. Eu apresento a causa do meu irmão e da minha irmã que está sofrendo injustiça diante dos homens, aqueles, Pai, que praticam subornos, aqueles que praticam o que é abominável aos teus olhos. Pai, tu és justo, tu és fiel e não há nada oculto que não seja revelado e não há nada que passe despercebido diante dos teus olhos. Eu apresento a causa destes irmãos, dessas irmãs neste dia. Faz, Senhor, a tua justiça na vida deles. Seja, Senhor, como um sol que brilha ao meio-dia, que brilha a justiça do Senhor na vida deles no dia de hoje, nesta semana, neste mês e neste ano. Em nome de Jesus Cristo, por acaso há algo impossível para o Senhor? Disse o anjo a Maria. Em nome de Jesus, assim eu digo a você, há algo impossível para Deus? Por mais que os homens digam que isso não tem como, porque a força do homem, porque o homem tem poder, não existe nada impossível. Deus fará justiça. Em nome de Jesus Cristo, o nome do Senhor será glorificado na sua vida. O nome do Senhor será glorificado na vida do seu filho, da sua filha, do seu familiar, de quem é essa pessoa que você está apresentando agora.
creia, vá até o Senhor nesta hora, pois Jesus é o teu advogado. E o Espírito Santo que estava naquele dia, ele é a sua testemunha. Ele é a testemunha dessa pessoa que passou por essa injustiça. Clame agora o Supremo Tribunal Celestial, clame ao Senhor pelas tuas causas, clame ao Senhor por esta causa, o Senhor fará, porque o nome dele é justiça, ele é um Deus, um juiz justo, em nome de Jesus Cristo. Pai, aprendemos também que o Senhor prova corações, que assim como o fogo é para refinar o ouro e o crisol para refinar a prata, o Senhor prova o nosso coração para refinar, purificar, extrair o melhor de nós. Pai, se estamos sendo provados por Ti, seja na mente, seja no trabalho, seja na família, seja onde for, no âmbito que for, dai-nos graça para vencermos, fortalece no Senhor. O Senhor fortaleceu o Teu Filho no Getsêmani para passar pelo processo da cruz e ali ser glorificado, ser honrado e ser honrado eternamente. Senhor, dai-nos graça para passar o que o Senhor está permitindo a gente passar. Nos fortaleça, Senhor. A Tua graça nos basta. A Tua graça é o suficiente para vencermos. A Tua graça é suficiente para nos manter de pé. Renova nossas forças. Dai-nos esta graça que vem do Senhor e derrame sobre nós uma alegria abundante, porque a palavra do Senhor diz que a Tua alegria é a nossa força. Eu poderia estar pedindo força, mas o Senhor faz com que a tua alegria seja a nossa força. Sejamos alegres nos dias de hoje, o coração oprimido, o coração entristecido, seja fortalecido com a tua alegria nesta hora. Que sejamos capazes de saltar, de pular muralhas, Senhor. Em nome de Jesus, que essa alegria seja transbordante, que não pare somente nós, mas que seja distribuído a todos aqueles que o Senhor nos enviar e todos aqueles que o Senhor enviar até nós. Em nome de Jesus, Pai, e nós a ter eles, que assim seja. Em nome de Jesus Cristo, haverão grandes testemunhos neste lugar, porque este canal não é meu, ele pode até estar escrito Graciela Mireles, mas esse canal é do Senhor, é um canal de bênçãos para a vida dessas pessoas. E Pai, que assim como aqueles servo bom e fiel fez multiplicar o talento que o Senhor pôs na mão deles, que esse canal seja multiplicado para a glória do Senhor, porque assim como aqueles servos bom e fiel tiveram que devolver ao Senhor o que o Senhor deu a eles, o que o Senhor confiou a eles, que quando eu precisar devolver ao Senhor, ele seja multiplicado. Eles estejam multiplicados, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Obrigada pelo dia de hoje, obrigado por este irmão, esta irmã que está do outro lado. É assim que eu gosto de chamar. Por quê? Porque somos uma grande família, onde o Senhor é o nosso Pai Celestial. E que assim seja até a eternidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Fica com essa mensagem hoje. Um beijo, amo você. Se inscreva, compartilhe, curta, comenta. Vamos fazer com que esse canal se multiplique. Ei, você é um servo bom e fiel? Se você é um servo bom e fiel, me ajude a multiplicar esse talento que o Senhor colocou. Esse talento que é o canal de bênção na vida de outras pessoas, me ajude a multiplicar e que o Senhor retribua 100 vezes mais de todo o bem que você está fazendo. Como Boaz disse a Ruth, que o Senhor te abençoe ricamente todo o bem que você tem feito e que assim seja na sua vida. Até a próxima mensagem, que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Tchau!